paz do Senhor Jesus Cristo, todos os meus queridos amados irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, esse lugar muito maravilhoso. E hoje Deus, pela misericórdia, Ele me trouxe até aqui, para a gente sair um pouco mais, Eu sair um pouco mais da cidade, ter mais um lugar mais agradável ali, para a gente estar só nós, Deus e os anjos. Alguém pode falar assim, mas cadê? Não tem ninguém, mas você tem. Aqui está rodeado de anjos de Deus. Os anjos de Deus acampam em volta daqueles que o temem. Aqui está cheio de anjos. Se você não consegue ver com seus olhos físicos, mas com os olhos espirituais, os anjos de Deus estão aqui. Tá bom? E aqui é um lugar maravilhoso, Lugar muito maravilhoso, lugar bem limpo, Aqui é grande, aqui do lado aqui, ó. É bem grande aqui. Logo cedo eu cheguei e varri, que tem bastante folha, Eu varri aqui, que tem bastante folha. Mas aqui, pelo jeito, sempre está vindo os irmãos orar aqui, buscar a presença de Deus. Isso é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Não que Deus ouça a maior oração de nós no monte, não é isso. Não é um lugar que você fica mais, você não ouve barulhos, aquele silêncio, só nós e o Espírito Santo de Deus falando conosco. E isso é muito maravilhoso, mas muito maravilhoso. E a gente tem de ter o nosso tempo com Deus, Tem de ter o nosso tempo com Deus, O nosso tempo de nós estar junto com Ele, Nós deixar as coisas do lado, Das pessoas que dia de hoje, dia de domingo, somente aqui em São Paulo, quem não sabe, o povo gosta muito de fazer churrasco, essas coisas. Churrasco é uma macarronada, isso é bom e maravilhoso, meus irmãos. Se você tiver o seu tempo com a sua família, faça isso. Eu não digo para vocês que é ruim, mas se dedique mais nas coisas de Deus. Se dedique mais nas coisas de Deus. Tire um dia ali do seu tempo, Ontem mesmo, um certo horário da noite, já coloquei meu celular no modo avião, Você entendeu? Para você ter o seu tempo ali, só você e Deus. Só você e Deus. Isso é muito maravilhoso. Tenha isso. Tenha isso em seu coração. Não perca o seu tempo só com as coisas que se passam em vão nessa terra, com as coisas fúteis desse mundo, as coisas banais, porque ela vai passar. Ela vai passar. E aquele que faz a vontade do Pai, a Bíblia diz que ele permanece para sempre. Então a melhor coisa é sempre fazer a vontade do Pai. Não deixando os outros preceitos para trás. E você ter seu momento com a sua família, o seu tempo, isso é maravilhoso, é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas o melhor tempo que nós temos é com Cristo Jesus. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, não ia nem gravar o vídeo, mas eu falei, eu vou fazer um vídeo para os irmãos do canal, Ali um pouco aí, para a gente estar conversando um pouco aí da palavra de Deus também. Assim, se Ele nos permitir aí, nós trazer uma palavra. E isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Se dedique o seu tempo nas coisas de Deus. Oração, jejum e santificação. Porque Satanás, irmãos, Satanás não tem brincado. Satanás, nesses últimos dias, ele tem acabado com muito ser humano. E principalmente muitos cristãos, por falta de vigilância, por falta de, às vezes, dar mais ouvido à palavra de Deus, porque muitas vezes alerta, não é falta de alerta, porque Deus nos alerta assim. Ele nos alerta de várias maneiras, através de um irmão, através de uma irmã. De várias maneiras Deus alerta o seu povo. Só que às vezes o ser humano ele se desvia daquilo que é justiça e verdade. E aí é onde que entra a dificuldade, as quedas, você entendeu? Às vezes quando Deus usa um servo de Deus para falar a verdade para alguém, às vezes as pessoas não dão ouvido. Às vezes não dão ouvido. E lá na frente ela vê. Às vezes elas caíram, elas erraram, elas falharam. E até para ela se levantar novamente é difícil. Sabe por que é difícil? Porque Satanás, ele tem o costume, e ele foi levantado para acusar o servo de Deus. Não pense que Satanás tem coisas boas, não. Satanás só tem coisas ruins, coisas maus, destruição, acusação. Satanás só tem isso. É por isso que quando Deus nos alerta, meus irmãos, que nós estejamos atentos àquilo que Deus tem nos alertado, aquilo que Deus ele tem nos ensinado, aquilo que Deus ele tem muitas vezes chamado a nossa atenção. E nós colocarmos na posição, falar, Deus, eis-me aqui, Senhor, me envia, me prepara, me dá sabedoria, me dá estrutura,
Porque, meus irmãos, de nós mesmos nós não temos estrutura nenhuma. Nós não temos estrutura. A não ser aquela que vem do alto. A sabedoria do ser humano, ela vem do alto. Ela vem do alto. Ela não vem da terra. Muitos fazem teologia, né? Essas coisas carnais que eu particularmente, meus irmãos, eu não vejo isso aí dentro da palavra, nem respaldo bíblico. Você entendeu? Eu não vejo. Porque, mas a teologia é pecado? Mas como que você vai usar ela? Porque as teologias, até a que eu cheguei ao ponto, são ensinamento de homem. Ensinamento de homem, ele não provém de Deus. Porque muitas das pessoas, elas esqueceram que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá. Eu lembro lá atrás de mim, como não tive estudo, né? Não tive estudo nenhum. E quantas das vezes eu falava para Deus, Deus me dá sabedoria. Deus me ensina. E aí, oração, jejum, consagração, santificação, buscando ao Senhor. E Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá. Então, meus irmãos, a sabedoria maior, ela vem do alto. Ela vem do céu. Amém? Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Você crê? Eu creio em nome de Jesus. Amém? Abra as vossas Bíblias. Deus tem uma palavra para nós. Isaías 59, versículo 1. Tem uma abelha aqui que ela está. Isaías 59, versículo 1. Deus tem uma palavra para mim e para você. Você crê, meus irmãos? Eu creio em nome de Jesus. Isaías 59, versículo 1. Diz assim. A tua palavra diz assim, ó Deus e Pai. Isaías 59, 1 diz. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. O versículo 2 diz assim, Isaías 59, 2 diz. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém? Daqui a pouco nós continuamos, nós paramos no versículo 2. Meus irmãos, a Bíblia diz que a única coisa que separa o homem de Deus é a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E a Bíblia diz aqui que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar o ser humano. E ele diz que os seus ouvidos não estão gravados, não estão entupidos para que não possa ouvir a nossa oração. Mas a Bíblia diz que... Aí aqui no versículo 2 a Bíblia vai falar do pecado do ser humano. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, ele é tão terrível, que ele não deixa que Deus ouça a oração do homem e da mulher. O pecado, ele é algo tão terrível e muitos não falam mais dele, do pecado. Muitos pensam que está dentro de uma igreja está salvo, outros pensam que ali fazer algo para Deus está salvo. E às vezes, o pecado que muitos falam assim, isso não tem nada a ver não. É o pecado que tem mais destruído o ser humano na terra. É o pecado que tem mais afastado as pessoas de Deus na terra. E a Bíblia diz aqui no versículo 2, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado, a iniquidade faz divisão entre o homem e Deus. Ao ponto, ele diz aqui, no versículo 2 ainda ele diz, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado, ele cobre o rosto do ser humano diante da face de Deus.
para que Deus não consiga nem ver o rosto daquele ser humano que está no pecado. Para que Deus nem olhe para aquele ser humano que está no pecado. Então, primeiro ele diz que a sua mão não está encolhida. Ele quer salvar o ser humano. Ele quer tirar o homem da escravidão do pecado. Mas só que o homem tem de deixar o pecado. Só que o homem tem de largar o pecado. E aí é onde muitos não querem largar o pecado. E a Bíblia diz que o pecado chega a cobrir o rosto. Você já imaginou a gravidade que o pecado traz na vida do ser humano? Você já imaginou a consequência que o pecado traz na vida do ser humano? Ele encobre o vosso rosto. Para que Deus, com a sua santidade santa, pura, ele não consiga nem olhar para o nosso rosto. Sabe por quê? O pecado, ele é nojento. O pecado, ele é imundo. O pecado, irmãos, ele é coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. Você lembra que quando Isaías, ele viu a glória do Senhor, e ele falou: ah, Senhor, eu ainda sou um homem de lábio impuro. A Bíblia diz que ele viu, o céu se abriu, Isaías viu a santidade de Deus. E quando ele viu aquela santidade, ele falou: eu sou homem impuro, eu habito no meio de um povo de lábio impuro. Sabe o que ele quis dizer com aquilo? A vida que eu ainda estou vivendo, a maneira que eu ainda estou vivendo, eu vejo que a tua santidade, Senhor, ela vai além daquilo que eu imaginava. Ela vai além daquilo que às vezes eu aprendi com os homens. Ela vai muito mais além. A tua santidade, Senhor, ela vai muito mais além do que aquilo que eu aprendi. Porque ele viu a glória de Deus. Ele viu o lugar que o Senhor habita. E lá, meus irmãos, é repleto de santidade. Lá, meus irmãos, é o lugar santo dos santos. É lá os céus. É por isso que o pecado faz essa divisão entre você e Deus. Ao ponto de Deus não ouvir as tuas orações. As tuas orações, muitas das vezes, ela não é ouvida por conta do pecado. Não, mas Deus me ouve de qualquer maneira. Não, não, não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Mas qual é o pecado que separa nós de Deus? Todo o pecado. Aquele pecadinho que você acha que é normal, aquele pecadinho que a igreja hoje achou tudo normal. Aquele pecadinho que a igreja hoje achou tudo normal. Os pregadores, os pastores, acham tudo normal hoje. Aquele pecado afasta você de Deus. E quando o pecado afasta você de Deus, mesmo que você vá orar, mas a tua oração ela não passa do teto. Ela não passa do teto. Por conta do vosso pecado. Porque ele faz uma divisão entre vós e o vosso Deus. O versículo 3 diz assim. Olha o que diz. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. O que está acontecendo? A Bíblia diz que a mão do ser humano, ela está contaminada com o pecado. As vossas mãos estão contaminadas com o pecado. As vossas línguas estão contaminadas com o pecado. Os vossos lábios, os vossos dedos estão contaminados com o pecado. Quantas pessoas usando as suas mãos para as coisas abomináveis, para fazer atos pecaminosos que desagradam o coração de Deus. Quantas pessoas que usam as suas mãos para fazer coisas profanas no seu próprio corpo. Quantas? Quantas pessoas? Quantos jovens se prostituindo com as suas mãos, com os seus dedos? Quantos? Por quê? Por conta da queda, que não vigiaram, não tomaram cuidado e se entregou aos prazeres da sua própria carne. E aí, o que vem a queda? Através das suas mãos, dos seus atos, das suas atitudes pecaminosas. E estão se prostituindo com o seu próprio corpo. E a Bíblia diz que tudo isso está contaminado. E quando isso está contaminado,
automaticamente a sua oração ela não vai passar do teto da sua casa, da congregação onde você congrega. Ela não vai passar. O versículo 4 diz assim, olha o que diz. Ninguém há que clame por justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade, conforme na verdade, e anda falando mentiras, concebe e trabalha e produz a iniquidade. Olha para você ver a gravidade. A Bíblia diz aqui no 4, ninguém há que clame por justiça. Cadê o povo para clamar por justiça? Mas não, pelo contrário, a Bíblia diz aqui. Pelo contrário, ele só produz iniquidade. As suas iniquidades só aumentam, só multiplicam, porque não dão ouvido à verdade de Deus, não dão ouvido às correções. Mas cadê que alguém busca o juízo? Ser justo na terra, ser homens dignos de naquele dia ouvir a voz de Deus falar, vem bendito do meu Pai, para a herança que eu vos tenho preparado. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, no versículo 4, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade, conforme na verdade, e nada... É o versículo 4, vou ler de novo. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade, confia na vaidade e anda falando mentiras, conforme o trabalho e produz a iniquidade. A Bíblia diz aqui que ninguém há que busque a justiça, que ninguém há que busque a verdade, mas ele anda em quê? Na vaidade. O versículo 4 aqui, eu errei no começo que eu li, mas é assim. Mas anda em vaidade e anda falando mentiras, conforme o trabalho e produz a iniquidade. Quantas pessoas entregam a vaidade? Quantos jovens dentro das congregações entreguem a vaidade? Quantos? Você olha hoje, deixa eu ajeitar o celular aqui. Você olha hoje, dentro das congregações, você não sabe se é uma igreja ou um desfile de moda. As jovens hoje, com aquelas roupas indecentes, os jovens com aquelas roupas indecentes. Você olha hoje, meus irmãos, dentro dessas congregações, você vê a vaidade como tem tomado conta, e a Bíblia está dizendo aqui, que não busca a verdade, mas busca a andar em vaidade, em falar mentira um do outro, em fofoca, em contenda. E a Bíblia diz aqui que produz a iniquidade. Pelo contrário, ao qual João Batista pregava lá em Mateus, falando, arrependei-vos e produzis fruto digno de arrependimento. Aqui, o povo está produzindo fruto de iniquidade, de pecado. E a vaidade é algo que tem tomado conta das congregações. Você vai nas congregações hoje, meus irmãos, a juventude, principalmente as mulheres, você vai hoje, as vestes das irmãs faz vergonha. Mas sabe de quem que é a culpa também às vezes disso aí? Dos pregadores, dos pastores, daqueles que estão em frente da obra. E no dia do juízo Deus vai cobrar primeiro desses homens, porque no dia do juízo final, os primeiros a ser chamados vai ser eles, para prestar conta das suas ovelhas, para prestar conta dos seus rebanhos. Deus vai chamar cada um pelo seu nome. Cada pregador que prega o evangelho, Deus vai chamar cada um pelo seu nome. E você vai dar conta das tuas ovelhas, daqueles que você pregaram, daqueles que você ensinaram, daquele ao qual você um dia proferiu da tua boca tomar conta daquele rebanho. Você vai ter de dar conta. Então, meus irmãos, esse pecado de vaidade está notório no meio da igreja.
As irmãzinhas com aquelas saias coladas no corpo, mostrando todas as suas vestes íntimas. Senta no banco da igreja, coloca a Bíblia para tapar a sua vergonha. Isso é vaidade. Deus vai te condenar. Seja um cristão, um homem ou uma mulher, sábio na presença de Deus. Vista uma roupa não para a sua vaidade, não para mostrar as suas vergonhas, mas vista uma roupa decente. Os homens a mesma coisa. Você olha os irmãos hoje, estão lá na praia. Você olha os irmãos hoje, estão nas ruas, tudo de camisa de manga curta, mostrando os seus braços. Outros até de bermuda. Por quê? Estão desviados, estão caídos, estão em iniquidade. E Deus, a oração não passa do teto das suas casas. E fala, não, eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Mas aonde? A mulher de Deus, ela se atavia decentemente. O homem de Deus, ele se atavia decentemente, porque ele é usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a vida desse homem e dessa mulher. Mas aqueles que se entregaram à iniquidade, que Deus não ouve mais a sua oração, se entregam aos prazeres. E vai indo e vão morrendo espiritualmente. E quantos dessa maneira? Você olha hoje, irmãos. Você vai nas congregações hoje. Irmãos, as pessoas não têm nem mais respeito, quanto mais temor. Você chega na congregação, as pessoas não dobram o joelho mais para orar. Fica aquele converser dentro da igreja. Mas sabe por quê? Você, pregador, você vai ter que dar conta no dia do juízo final. Sabe por quê? Muitos dos pregadores que ficam lá em cima do altar, ficam lá conversando um com o outro. Fica lá olhando o celular em cima do altar, um desrespeito à casa de Deus. Você vai ser o primeiro a ser condenado e lançado no inferno. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. Você chega hoje, irmãos. Antigamente, você chegava nas congregações, as pessoas estavam lá de joelho dobrado, chorando na presença de Deus. Você pisava o pé dentro da congregação, você sentia a presença de Deus. Você entrava, você passava na frente das congregações, eu lembro. Você sentia a presença de Deus. Oração sincera, oração pura, oração genuína. E hoje, você chega na congregação, é uma irmã falando com a outra, é outra desfilando no meio da igreja, com a saia colada no corpo, com salto alto. E cadê os pregadores para denunciar o pecado? Cadê os pregadores para falar para essas irmãs, para elas se comportar como crente, colocar uma roupa de crente? Mas sabe por que ele não faz isso? Porque a maioria dos pastores hoje são adúlteros. A maioria dos pastores hoje, ele olha para a juventude e fica desejando. E Deus tem visto isso. E você, no dia do juízo final, Deus vai te condenar. Sabe por quê? A minha Bíblia diz lá em Mateus, que aquele que olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. E muitos dos pastores têm feito adúltero dentro da casa de Deus. Ah, mas eu não deitei. Mas olha para a jovem, que está desejando a jovem, está adulterando do mesmo jeito. Olha para a irmãzinha hoje, que está com a saia lá, a qual Satanás usa elas para derrubar os homens, está lá, adulterando com ela. Ah, mas eu não fiz o ato. Mas você desejou e cobiçou no seu coração. Porque se você for um homem de Deus, você vai pregar contra essas vestes mundanas. Você vai falar dessas vestes mundanas, mas não. Aí a outra irmã é que a saia, tudo saia rachada. Moda maligna, moda do diabo. Moda a qual Satanás criou lá no inferno para destruir as pessoas lá fora. Para destruir os irmãos dentro da congregação que não vigia. Mas sabe por quê? Porque são homens que não dão ouvido à palavra de Deus. São homens que agora saíram do Espírito, que nem fala lá em Gálatas, e entraram agora, sabem em quê? Nos seus prazeres carnais. Homens que começaram lá atrás no Espírito, mas agora acabou na carne. Agora estão mortos pela carne. Por isso que eles não falam mais e não pregam mais contra as vestes. Chega na igreja hoje, irmãos, irmã com blusa mostrando até a barriga. Irmã, ah não, mas é saia. Ah, mas é saia, mas que saia é essa? Que saia é essa? Porque tem saia hoje que faz vergonha as irmãs usar. Eu não sei como que um varão que é casado com essas irmãs, que ainda tolera essas coisas. Irmão, você que é um homem casado, que tem as suas esposas, chame a atenção da sua esposa. Porque no dia do juízo final você também vai ser cobrado. Porque você deixou que a sua esposa fizesse alguém adulterar com ela. Ah, mas não deitou, mas adulterou. E no dia do juízo final, quando Deus, que a Bíblia diz que até o segredo dos homens naquele dia vai ser revelado, quando Deus trazer o segredo dos homens a juízo naquele dia, quantos adultérios que Deus não vai achar nos coração? Quantas prostituição que Deus não vai achar nos coração dos homens?
por conta da irmãzinha que estava com aquela saia dentro da igreja, mostrando a sua vergonha, e o pastor não repreendeu aquela irmã. O pastor não pregou sobre as vestes, que as vestes do homem têm de ser cobertas até o punho, das mulheres também, e que as vestes das irmãs não podem ser coladas no corpo, tem de ser até nos pés. Mas não pregam isso. Não pregam isso. Não prega mais isso. Não fala mais isso. E aí, tá lá, dentro da igreja. Mas que veste? Ah, mas eu vou ter de usar. A veste do homem e da mulher é veste que cobre todo o seu corpo. Não é pela metade. Deus não faz nada pela metade. Deus, ele é santo, ele é puro. Não existe uma roupa pela metade. Não existe uma bermuda, uma roupa de crente pelo joelho. Não existe uma roupa de crente pelo joelho. Não existe uma roupa de crente pelo braço. Não existe. A roupa de crente é coberta, irmão. O crente se cobre. E sabe quem são os que faz isso? Os que verdadeiramente têm o Espírito Santo de Deus. Não é qualquer um. Sabe por quê? Muitos acham que não está nem aí. Não tem, isso aí não tem nada a ver, não. Por que não tem o Espírito? Porque se você tiver o Espírito Santo, ele vai te constranger. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 4, sabe o que diz? Não entristeçai o Espírito Santo, ao qual fosse selado para o dia da redenção. Quantas pessoas que entristecem tanto o Espírito Santo, que o Espírito Santo se apaga. As pessoas apagam o Espírito Santo. Apagaram o Espírito Santo dentro das congregações. Por isso que o jovem hoje vive se prostituindo, vive fazendo coisa ilícita, dentro de 4 paredes, e Deus está vendo. No dia do juízo final, se você não se arrepender desse mal que você tem cometido com as tuas mãos, com os teus dedos, você vai ser julgado e condenado e lançado no fogo eterno. Mas os homens não pregam isso, sabe por quê? Eles querem encher a congregação, até de dinheiro. Por isso que não prega mais para as irmãzinhas da vaidade. Por isso que não fala mais para a irmãzinha que está na vaidade. Irmã, isso não é roupa de crente. Você vai hoje, vai nesses congressos, é onde se manifesta mais espírito da pombagira. Espírito maligno do diabo. Esse dia eu estava em casa, eu falando com Deus. E Deus me revelando coisas grandiosas. Que nesses congressos de hoje, é onde se tem mais abominação e pecado. Sabe por quê? Olha para você ver. Para analisar bem quando você vai nesses congressos. E analisa como que vai as irmãs. Analisa para você ver. E os irmãos também. Analisa. Os irmãos sobem no altar tudo de camisa de manga curta assim. Sobe no altar para pregar como se fosse tudo normal. E não é normal. Isso é abominação que falou o profeta Isaías desde lá de trás. Abre os olhos quando as abominações estiver na congregação, no lugar santo. Abre os olhos. Abre os olhos, irmãos. E aí, você vai nesses congressos, hoje, presta atenção que Deus vai falar para você agora. Analisa bem como que é esses congressos. Olha as vestes. E é ali que se encontra o mais adultério naquele momento. Sabe por quê? Vai pessoas ali que não é espiritual, às vezes vai só para fazer uma visita, vê aquelas irmãs com aquela roupa imunda, indecente, deseja a irmã, se prostitui com a irmã. No dia do juízo final, você, irmã, que usa essas vestes, no dia do juízo final você vai ver que quanta adultério você cometeu sem você ter se deitado na cama com o homem. Quantos adultérios vai estar escrito lá no livro? Quantos por conta das vossas vestes? Por conta às vezes, desses congressos, e você vai lá com essas roupas indecentes. Vocês não vão para adorar a Deus. Vocês vão com a intenção de ser vistos pelo homem. Vocês vão com essa intenção. Vocês vão com a intenção de ser vistos pelas mulheres, pelas vestes que vocês compram. Ah, veste nova. Sapato, aquele sapato mundano terrível, salto alto, ou qualquer salto que seja, está lá na congregação. Aí chega lá a irmã com a roupa toda colada no corpo, com aquele salto alto, salto maligno do diabo. Está lá, dentro da congregação. E os irmãos carnal olham para você e adulteram com você. E no dia do juízo final você vai ter de dar conta. Você vai ter de dar conta. Os pregadores vão ter de dar conta. Vai ter de dar conta. Porque hoje você falar a verdade, não. Hoje é assim, o pecado se tornou amor de Deus. As pessoas não querem que fale mais de pecado. Ah, mas você não tem um amor de Deus. O amor de Deus é te falar a verdade. O amor de Deus é falar para você deixar a vaidade, que nem fala aqui em Isaías. Da vaidade. Fala aqui, ó. Em Isaías. Que diz aqui em Isaías 59:4 diz assim: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confia na vaidade e anda falando mentiras.
concebe o trabalho e produz a iniquidade. Anda na vaidade, nunca foram libertas da vaidade. Anda e vão se acabar muitos irmãos e irmãs na vaidade. Hoje o irmão está lá nas redes sociais, essas coisas mundanas do diabo. Tem matado e destruído muitos crentes. Quantos crentes que se prostituem nas redes sociais? Quantos adultérios? Quantos? São muitos. São muitos adultérios. Quando você vai falar que as redes sociais é do diabo, você vai falar assim, você está louco, você está doido, não é? Quantos que se prostituíram? Quantos jovens que vai lá no Facebook, nesses aplicativos mundanos, vê lá os irmãozinhos tudo sem camisa e vão lá e se prostituem. Vão lá e cometem ato com as suas mãos imorais. E Deus está vendo. Deus está vendo você jovem que se prostitui pelas redes sociais, vendo as coisas mundanas. Deus está vendo. Quando você fala que sai coisa do diabo, não, você está doido. Redes sociais? Irmão. Já chama ao nome, rede. Aí tem muitos que falam, não, mas eu uso para evangelizar. Isso não presta. Isso não presta. Isso são coisas malignas que o diabo criou para destruir muitos cristãos. Para derrubar muitos cristãos. Ao qual tem derrubado muitos. Tem destruído muitos. E é o que nós temos visto hoje. Uma igreja morta. Uma igreja caída. Uma igreja sem espírito. Uma igreja sem verdade. Uma igreja sem arrependimento. Uma igreja sem conserto. Porque os homens não falam mais a verdade para você. E olha o que diz. Vamos lá na graça. A gente foi estar na lei. Olha o que diz na graça. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Ah, mas o pecado barra a oração, barra a oração. E Deus não ouve a tua oração por conta das vossas iniquidades. João capítulo 9, versículo 31. Olha o que diz. João capítulo 9, versículo 31. Olha o que diz. A palavra de Deus, ela diz assim. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus não ouve a pecadores. Deus não escuta a pecadores. Mas ele diz aqui, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Aí tem muitos que falam assim, não, mas a Bíblia diz que se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Aí muitos falam assim, não, mas a Bíblia fala que, não, Deus não ouça todo mundo. Para com isso. Deus não ouça todo mundo. A Bíblia deixa bem claro aqui, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Se alguém é temente a Deus e faz o quê? A sua vontade. E se você está fazendo e cometendo pecado, você não está fazendo a vontade de Deus. E se você não está fazendo a vontade de Deus, Deus não está te ouvindo. Você pode orar, irmão. Você pode orar. Você pode clamar, gritar. Mas se você não fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus não ouve a tua oração. Quantos crentes com as orações impedidas que não passa do teto da igreja? Quantos? Quantas irmãs do círculo de oração, irmã, pastor? Muitos pastores hoje, muitos, escuta isso, muitos pastores hoje, pregadores, a sua oração não passa do teto, nem da sua casa e nem da igreja, porque muitos estão no pecado, muitos estão na iniquidade, muitos estão com a sua mão contaminada, outros roubando, outros se prostituindo, muitos estão contaminados, muitos. Ah, mas a Bíblia diz que se alguém é temente a Deus, tá? Aquele que é temente a Deus, ele faz o quê? Ele pratica os seus mandamentos. Ele obedece os mandamentos. Você lembra daquele homem lá de Mateus dos talentos? Você lembra dele? Lembra, né? O que a Bíblia diz? Que ele pegou o talento que Deus deu a ele e enterrou. E quando Jesus volta e fala para ele, cadê? Os outros foram e multiplicaram. E cadê o seu? Ah, Senhor, eu guardei porque eu sei que o Senhor é homem rigoroso. É? Você é homem rigoroso? E por que você não obedeceu? E por que você não praticou? Você sabe que eu sou rigoroso, mas eu queria o teu talento. E você não agranjeou mais talento.
Então, você é um homem justo. Você é uma pessoa injusta quando você não obedece e não pratica os mandamentos. E Deus não te ouve. Primeiro, se você está no pecado, você não tem o Espírito. Você não tem. Atos 5,32, olha o que diz. Deus está dando mistério hoje. Glória a Deus. Atos 5,32, olha o que diz. Em Atos 5,32. Atos 5,32, olha o que diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, diz assim: e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vou ler de novo. Diz assim: e nós somos testemunha acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhes obedecem. Primeiro, se você não é temente a Deus, Deus não te dá o Espírito Santo. Porque se você é temente, você obedece. Se você é temente, você obedece. E a Bíblia diz que Deus só permitiu o Espírito Santo, só dá o Espírito Santo na vida daqueles que obedecem. Se você está no pecado, você não pode receber o Espírito Santo. Porque ele não habita no pecado. Ele não está no pecado. E se você está no pecado, na prática do pecado, o Espírito Santo não habita em você. E se ele não habita em você, como que a oração chega até Deus? Como? Não pode chegar. A oração chega diante de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Você lembra que lá em Romanos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse mesmo Espírito, irmão, é o que leva a oração até Deus. É um contato direto, o Espírito com Deus. E quando ele habita em nós, esse contato nós temos por meio do Espírito Santo. E quando o homem e a mulher estão no pecado, ele não recebe o Espírito Santo, porque diz aqui, ó, que Deus só dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Ele não dá o Espírito Santo numa pessoa que está no pecado, porque o Espírito não habita num corpo e num templo sujo. Não habita. A Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? Olha o que diz aqui. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? O que nós somos? O templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada. E se essa morada estiver suja em pecado, o Espírito não habita. Se você estiver sujo no pecado, o Espírito não habita. Não habita. Porque o que nós lemos lá em Isaías? O pecado separa o homem de Deus. E os ouvidos de Deus não podem ouvir a oração daquele homem que está no pecado. Por quê? Mão suja, contaminada de sangue, anda na vaidade, fala mentira um do outro. A sua língua usa para perversidade, para falar mal um do outro. E Deus não pode habitar na vida desse homem e dessa mulher. Amém? Vamos louvar o hino? Em nome de Jesus? Ô, glória! Vamos louvar o hino? Vamos louvar o hino número 115. Aleluia! Eu não sou muito bom para louvar não, meus irmãos. Mas Deus vai nos capacitando, né? Meu chamado não foi para louvar não, viu? Aleluia! Hino 115 da harpa cristã. Hino 115. Aleluia! Hino número 115. Louvemos ao Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar
sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Oh, glória! Aleluias! Aleluias, Deus! Coloca, Pai, o desejo no coração dos teus servos, Senhor, para estar na tua vinha. Coloca Jesus no coração da tua igreja, Senhor. O desejo de estar na tua vinha, Senhor. Coloca Jesus Cristo no coração do teu povo, o desejo de orar, Senhor. Coloca, Senhor. Coloca, Pai, no coração dos obreiros, de ser um obreiro de valor. Coloca, Senhor. Coloca, Pai, no coração da tua igreja, Senhor, de ser, Senhor, pessoas de valor na tua presença, Pai. Coloca Jesus Cristo, coloca, Pai. Coloca, Senhor, no coração dos pregadores, sermos pregadores de valor. Coloca Jesus Cristo no coração da tua igreja, ser uma igreja de valor, Pai. Porque foi comprado, Senhor, com bom sangue naquela cruz, Senhor. Ore, cante, churik, lamanás, ore, cante, churik, ore, cante, churik, ore, cante, churik, lamanás. Oh, Senhor, coloca no coração do teu povo, Deus, desejo de orar mais. Coloca, Deus, o desejo da tua igreja santificar mais na tua presença, Senhor. Coloca, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece, Pai. Fortalece os jovens, Senhor. Para ser jovem de valor, cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio da tua unção, Senhor. Unção que quebra o jugo, ó Deus, do pecado, da imoralidade, Senhor. Ori, cante, churi, ori, ara, ori, cante, churi, calamanás, ori, canta, churi, calamanás, ori. Oh Deus,
Meu Deus. Oh Deus. Aviva a tua igreja, Pai. Aviva o teu povo, Senhor, nesses últimos dias. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Cuida da tua igreja. Desperta os que estão enganados, Senhor. Desperta, Pai. Abra os olhos do cego, Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que amém, meu Pai. Amém, Jesus.